A você que está nos assistindo online, que Deus abençoe muito poderosamente a sua vida. Compartilhe esta mensagem, Deus vai falar contigo poderosamente. Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Salmo 125, apenas o verso 1. Hoje eu quero falar sobre confie em Deus. Amém? Confie em Deus. Quem encontrou diz amém. Diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Até aí, tome seu assento. Hoje eu quero falar de algo muito crucial para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Confiança em Deus. Por falta de confiança, muitas vezes, o nosso coração entra em conflito. Por não confiarmos em Deus, muitas vezes, a nossa alma se atribula. O nosso coração entra em um profundo temor. Por não confiarmos em Deus, muitas vezes, pensamos que vamos morrer. Por não confiarmos em Deus, muitas vezes, a ansiedade toma conta do nosso coração e da nossa alma. Por não confiarmos em Deus, muitas vezes, a nossa vida é abalada pelas circunstâncias da vida, pelas notícias, pelas conversas que chegam até nós, pelos noticiários dos jornais que ouvimos e vemos muitas vezes. O nosso coração teme frente às adversidades que se apresentam. E tudo isso por falta de confiarmos plenamente no Senhor. Mas eu quero ser profeta e boca de Deus para a sua vida e digo para você: confie no Senhor e descansa o teu coração. O salmista diz que os que confiam no Senhor são comparados como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanece firme para sempre. Os montes não se abalam e eles são comparados com as pessoas que confiam no Senhor. Aqueles que confiam em Deus, mesmo recebendo uma má notícia, ele sempre está seguro em Deus. Aqueles que confiam em Deus, mesmo que as más conversações cheguem até ele sabe em quem ele confia. É por esta razão que alguém que nós conhecemos muito bem historicamente, chamado Jó, que mesmo estando em chagas, que mesmo estando nas mais piores situações que alguém pode estar, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aquele que confia em Deus, mesmo estando no mais profundo poço, ele sabe em quem confia e que Deus, em certo tempo, em certo momento, trará resposta. Jó ainda também declarou: eu bem sei que o Senhor tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uma coisa que você precisa desenvolver é a confiança em Deus. Porque a confiança em Deus, escuta isso, é o alicerce da alma. A confiança em Deus é o alicerce da nossa alma. Ela é bem estabilizada. Nós não perturbamos o nosso coração, seja por qualquer coisa que aconteceu, que está acontecendo, ou que porventura venha a acontecer. Nós estamos firmados em um alicerce chamado confiança. E digo isso como quem vive, porque muitas vezes
lidando com muitas pessoas, alguém diz: pastor, está acontecendo isso. Eu digo: eu tenho uma palavra de Deus. A minha confiança não está no homem. A minha confiança não está em mim mesmo. A minha confiança não está no governo, seja ele qual for, de esquerda, de direita, de centro. A minha confiança não está nas circunstâncias ou no intelecto pessoal. A minha confiança está no Senhor. E quando a nossa confiança está em Deus, nós nos tornamos inabaláveis frente às circunstâncias mais ruidosas da vida. Alguém que confia no Senhor é alguém sempre firme. Ele sabe que mais dias e menos dias o Senhor o livrará. Alguém que confia em Deus sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quem confia em Deus sabe que o Senhor nunca falha. Nunca falhará. Ele sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. E nós vamos ver ao longo desta mensagem alguns versículos que reforçam essa confiança que você precisa ter, que nós precisamos ter todos os dias. Quem confia em Deus não teme o mal, porque sabe que a poderosa mão de Deus está sobre ele. E eu digo para você e pergunto, na verdade, por que você está com medo? Por que você está temeroso, temerosa? Por que hoje você está esbanjando confiança? E amanhã você está um caos e aos frangalhos, chorando, quem sabe, e com o coração aflito? O Senhor está dizendo: confia em mim, descansa o teu coração, confia no Senhor e espera nele. Salmos 20, verso 7, o salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. O salmista fala isso. E aqui é uma revelação nesse texto. Porque o salmista usa figuras que era comum naquela época. Figuras de guerra, em que os reis confiavam na sua tropa, no seu exército, nos carros ou nos muitos carros que tinham, nos muitos cavalos que tinham, que eram uma aparelhagem de guerra, um arsenal de guerra. E aqueles reis, eles confiavam no seu poder bélico. E o salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Em outras palavras, para você entender, mas a minha confiança não está nem em carro e nem em cavalo. A minha confiança está no Senhor. Mas aí cabe uma pergunta: em que você está confiando? Ou em quem você está confiando? Porque muitas vezes a nossa confiança está no dinheiro. Porque muitas vezes a nossa confiança está em pessoas. Porque muitas vezes a nossa confiança está nos governos, nos projetos de governo. Porque muitas vezes a nossa confiança está na força do nosso braço. Porque muitas vezes a nossa confiança está no nosso intelecto. Quantas vezes alguns dizem: eu sei fazer, eu consigo fazer. Ou seja, a confiança está em si mesmo. A confiança está no intelecto. A confiança está na estrutura. A confiança está na riqueza. A confiança está na empresa que tem. A confiança está na estrutura financeira que tem. Então, quando alguém pergunta: pastor, como que eu faço para confiar em Deus? Eu vou te responder da mesma maneira, ou muito melhor, do que você confia em homens, do que você confia em si mesmo, no seu intelecto, em pessoas.
Então aprendemos que a questão não é a falta de confiança, é em quem colocamos a nossa confiança. Porque quando uns confiam em dinheiro, está confiando em algo falível, temporal e que se acaba. Quando alguém confia no homem ou em si mesmo, também está confiando em algo falível e temporal. Mas quando alguém confia em Deus, está confiando naquele que nunca falha, naquele que é eterno, naquele que é poderoso e naquele que pode todas as coisas. Então a palavra de hoje para a sua vida é: confie plenamente em Deus, a despeito de tudo que você está vivendo, a despeito de tudo que aconteceu na sua vida, a despeito das más notícias. Confie em Deus. Porque quem confia em Deus não é e nunca será decepcionado. Pastor, por que Deus não está fazendo na minha vida? Você está confiando? Porque Deus, se alguém confiar nele, ele entra em ação. Ele não decepciona aqueles que confiam nele. Salvo engano, o apóstolo Paulo vai dizer que desde a antiguidade ainda não se viu, e nem se ouviu, e nem com os ouvidos se ouviram, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou em outras palavras, para aqueles que nele confiam. Confiar em Deus é a base da nossa alma. Confiar em Deus é a base da felicidade, irmãos. Vem as más notícias, vem os acontecimentos, ele está firme. Eu confio em ti, Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso é uma palavra que precisa ser enfincada no nosso coração e na nossa alma. Porque muitas vezes nós nos apoiamos e confiamos no nosso próprio entendimento. Mas aqui o autor está dizendo que nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. E não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Às vezes nós nos apoiamos no conhecimento que temos, no entendimento que temos, nas razões que temos. E com isso deixamos de confiar no Senhor. De modo que nós temos colocado a nossa confiança em coisas ou pessoas erradas. E enquanto isso, nós deixamos de confiar plenamente em Deus. Será que de fato você tem confiado no Senhor? Porque eu confio, irmão. O pau está quebrando, um bocado de gente fala não sei o quê. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca vai perder o controle. Ele está sobre tudo e sobre todos. E pronto. O medo não assola o coração daqueles que confiam em Deus. O desespero não toma conta da alma daqueles que confiam no Senhor. Porque a confiança o torna inabalável. Essa é a verdade. Você confia que vai vir provisão para a sua vida? É difícil crer, né, irmão? Falar é fácil. Mas talvez você deveria olhar um pouquinho mais para tudo que Deus está fazendo nessa igreja. Em tão pouco tempo. Que se Deus quiser, segunda-feira à noite, ou terça de manhã, chega um micro-ônibus e estaciona aí na porta. É a confiança que não está nos recursos humanos. É a confiança que não está no homem. Está naquele que um dia entregou uma palavra. A nossa confiança precisa estar totalmente depositada em Deus.
eu confio em Ti, Senhor. Às vezes a gente fica confiando até mesmo em homens, irmãos. Mas a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. E que faz dele o seu braço forte. É uma confiança plena que você precisa entender. Salmo 37, verso 5 vai dizer algo poderoso para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Quando você confia, você entrega. Você só entrega algo a alguém quando você confia. A gente fala que confia, mas a gente não entrega. A gente não entrega em totalidade. A gente tem que confiar. Os milagres aconteceram porque alguém confiou numa palavra profética. E você precisa entender isso. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é vida e paz para a sua alma. Lance sobre o Senhor tudo aquilo que tem atribuído a ansiedade ao seu coração. Lance sobre Ele. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, eu te entrego esta causa. Eu te entrego este propósito. Eu te entrego essa situação. Eu te entrego esse processo. E confio plenamente no Senhor. Eu lanço sobre ti a ansiedade da minha alma. Como nós perdemos por não confiar plenamente em Deus. Nós ficamos correndo atrás do vento, de estabilidades emocionais, quando na verdade existe uma fonte de vida jorrando todos os dias para mim e para você. Salmo 9, verso 10 diz que os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Os que conhecem o teu nome, Senhor, confiam em ti. A sua alma estava precisando de ouvir esta palavra. Você estava precisando ouvir esta palavra. Porque Deus quer enxergar no seu coração uma confiança plena nele. E então Ele agirá segundo esta confiança, movido pela confiança que você tem nele. O homem pode te decepcionar, mas Deus não. Os recursos humanos podem se perder, se exaurir ao longo do tempo, mas Deus não. Então, a despeito de qualquer situação que você esteja vivendo, a despeito de qualquer luta que você esteja passando, tudo será diferente quando você confiar em Deus. As suas perspectivas mudam quando você confia plenamente em Deus. O seu coração muda quando você confia plenamente no Senhor. Seus olhos não se voltam para os homens. O seu coração não se atenta aos recursos falíveis. Você não espera de pessoas, muito embora Deus pode usar pessoas para mudar a sua história. Você começa a esperar em Deus. Você não espera nada de ninguém, você espera do Senhor. Hoje você precisa ser edificado e edificada com esta palavra. Entender esta necessidade de ter um coração confiante em Deus. Alicerçado em Deus. E eu repito, a confiança em Deus é o alicerce para a sua alma.
Salmo 91, verso 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Alguém que confia em Deus tem esta profundidade, tem esta segurança. Você precisa confiar. Você precisa colocar sua confiança plena em Deus. Pastor, mas o Senhor não sabe o que aconteceu comigo. Pastor, mas o Senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Pastor, mas o Senhor não sabe do meu passado. Pastor, mas o Senhor não sabe o que eu fiz. Ele é o Deus que perdoa, que restaura, que cura, que sara, que transforma, que entra com provisão, com providência, com ação, com salvação, com restauração. Então, a despeito do que você fez, deixou de fazer, eu sei que Deus é um Deus de perdão e de graça, de poder e de unção. Então, esta confiança se volta desta maneira e nesta perspectiva. Então, direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Deus está ministrando no meu coração nessa noite, profundamente, que Ele vai reverter causas aqui. Deus vai reverter causas. Porque quando nós confiamos, Ele reverte causa. Quantas vezes uma causa está perdida e alguém vai lá e confia e Deus reverte? Porque Ele é Deus das causas impossíveis. Eu estou profetizando por uma direção de Deus, que Ele vai reverter causas aqui. Salmo 84, verso 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua... Sabe o que quer dizer isso? Feliz será a pessoa que põe a sua confiança em Deus. A confiança em Deus produz felicidade para a alma. O mundo pode estar desabando, Ele está confiando. As guerras estouram, Ele está confiando. Deus está comigo. O Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. Salmista, Salmo 23 ou 24, vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Confiança para enfrentar os vales da sombra da morte e da vida. Confiar no Senhor faz com que o nosso coração não venha temer os perigos existenciais. Confiar plenamente em Deus. Salmo 27, o salmista que também confia no Senhor vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Agora olha a confiança. Quando os malvados, meus adversários, investiram, se levantaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse,
não temeria, pois nisso confiaria. Ainda que estoure uma guerra contra mim, ele está dizendo. Ainda que pessoas se levantem contra mim, não temerei, porque a minha confiança está nele. A minha força vem dele, a minha vitória vem dele, o meu socorro vem dele. Eu sou sustentado por ele, eu tenho vitória a partir dele. Confie. Salmo 56, verso 3. O salmista vai dizer: em qualquer tempo em que eu temer, hei de confiar em ti. Ele está dizendo: quando o medo vier à porta do meu coração, quando eu perceber que o medo está apertando o meu coração e minha alma, eu hei de confiar em ti. Sabe qual é a oposição do medo? A confiança. Como você estava precisando ouvir esta palavra? Porque o Senhor está estendendo a mão sobre ti, dizendo: a minha mão poderosa está sobre ti, e você precisa confiar. Você precisa confiar. Primeira João, capítulo 5, verso 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo à sua vontade, Ele nos ouvirá, Ele nos concederá. Se pedirmos, Ele nos atenderá. Esta é a confiança que temos. Então a nossa confiança precisa ser desenvolvida em Deus, firmada em Deus, alicerçada em Deus. Não é falta de confiança, porque certamente você tem confiado em alguma coisa, ou em alguém, ou em algum recurso. A questão é que a sua confiança está posta em algo errado, ou em alguém errado, quando na verdade ela deveria ser totalmente posta em Deus, porque o teu socorro vem dele, a tua vitória vem do Senhor. Descanse o teu coração em Deus, aprenda a confiar plenamente nele, aprenda a orar com total confiança, dizendo: Senhor, em ti está a minha confiança. Quantos na época da pandemia não temeram? E aqueles que confiavam, digamos, profundamente, eram tidos como loucos. Mas aqueles que confiaram no Senhor, atravessaram o vale da sombra da morte, da pandemia, e saíram do outro lado. Porque aqueles que confiam no Senhor estão guardados por suas mãos, são protegidos por Ele. Aqueles que confiam em Deus não temem o futuro, porque sabe que Deus já conhece passado, presente e futuro. Aqueles que confiam em Deus sabe que Deus consegue revelar todas as coisas e agir em todos os propósitos. Talvez o seu coração está sendo dilacerado pelo medo, pelas angústias. Talvez o seu coração está tremendo pelas más notícias. Mas quando você começar a direcionar os seus olhos para a direção certa, você vai perceber que o seu coração se fortalece e que você caminhará com passos firmes em Deus, seguro nele, dizendo: a minha vida
os meus passos, o meu presente e o meu futuro está nas mãos de quem nunca falha. O controle pleno e absoluto da minha história está nas mãos de Deus. Eu acho interessante que Deus, Ele sempre nos entrega uma palavra. Se você não se lembra da palavra que Deus te entregou, é melhor você se lembrar. Eu sempre me lembro da palavra que Deus me entregou. E é por esta razão que eu sempre disse aqui: eu sei de onde eu saí, sei aonde estou e sei para onde vou. De modo que quando vem os burburinhos, pastor isso, pastor aquilo, eu sei para onde eu estou indo. Aquele que me entregou uma palavra lá no início ainda está me direcionando. Eu não vou deixar de confiar na palavra que Ele me entregou para confiar na palavra que você está me entregando, não. Que nesse tempo de profetada é assim. Eu fico com a palavra que Deus me entregou. E aliás, abre um parêntese aqui, que é uma mensagem futura. A Bíblia conta de um profeta lá no livro de 1 Reis, que Deus falou: vai, esta é a palavra que eu te entrego, não pare no caminho. Se alguém te convidar para comer, não aceite. Se alguém te convidar para repousar, não aceite. Pelo caminho que tu foi, o caminho tu volta. Esta é a palavra que eu te entrego, vai lá, faça isso. E não aceite convite de ninguém. E a Bíblia diz que ele vai, entrega a palavra que Deus entregou e volta. Havia lá um velho profeta que descobriu que ele estava lá. E o velho profeta atalha aquele profeta de Deus e diz assim: venha até a minha casa, come comigo. Ele diz: eu não posso, porque Deus me entregou uma palavra que eu não posso repousar. Aquele outro homem, velho profeta, diz assim: eu também sou profeta como tu. E o anjo de Deus me apareceu para que tu pare e assente comigo, vai até a minha casa. Aquele profeta novo deixou de dar ouvido que Deus já havia entregado a ele, deixou de confiar naquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida dele, desde o início, e deu ouvido àquele profeta, e morreu. O mesmo profeta que havia enganado ele disse: pois tu não ouviste o que Deus falou contigo, morrerás no caminho. Tem muita gente morrendo porque ao invés de confiar naquilo que Deus entregou, tem confiado na palavra de homens. Fique com aquilo que Deus te entregou. Não fique como uma barata tonta, indo para um lado e para o outro. Deus já te entregou a boa palavra suficiente, e ela pode mudar a tua história. Confie plenamente em Deus. É por isso que eu sempre trago à minha memória a palavra que Deus me entregou lá atrás. Porque nesses tumultos da vida, quantas pessoas que eu encontro: pastor Cristiano, você vai fazer isso? Deus não me falou isso. Eu fico com o que Deus me entregou. Então confie naquilo que Deus te entregou. Esta é a confiança que temos, que se pedimos, Ele nos concederá. Os que confiam no Senhor são firmes naquilo que Deus o entregou. Ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não tem o seu coração abalado pelas circunstâncias e burburinhos da vida. O que sustenta ele é a confiança. Ele se mantém firme nesta confiança, e ele anda com os passos nesta confiança que tem em Deus. Então você precisa confiar, irmão.
Pastor, mas está acontecendo um turbilhão de coisas. Confie no que Deus te entregou. Confie no que Deus pode fazer na sua vida. Pastor, mas está tudo contrário à minha vontade, está tudo contrário a mim, os processos, as situações, é o vento, é a tempestade. Confie no que Deus falou. Quando Jesus entrou lá no barco no início, falou: nós vamos passar por outro lado. No meio do caminho a tempestade se levantou. Os discípulos falaram: pronto, vamos morrer. Mas eles precisavam se lembrar: o mestre falou que nós vamos chegar do outro lado. Ainda que essa tempestade se levanta, a água entra no barco, nós vamos chegar lá, rasgando inteiro, nós vamos chegar lá, porque Ele falou, e se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então paute a sua vida e firme os seus passos nas promessas de Deus e na pessoa de Deus, porque a sua vida será firme e o seu coração